A paz do Senhor, meus amados. Nesta oportunidade, vamos estar falando aqui sobre o Espírito, né? É a continuação do comentário da lição bíblica de número 3, que fala sobre a mordomia da alma e do Espírito. Como nos comentários anteriores eu falei um pouco sobre a alma, então falaremos nesta oportunidade sobre o espírito, né? Vejamos que o espírito do homem, né? Segundo aqui nós vamos ter um texto na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, que diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós vemos que o espírito no homem identifica a sua natureza espiritual e vai possibilitar a comunhão pessoal com o seu Criador, não é? Então nós vemos que o homem é uma criatura singular, porque é constituído de algo que lhe possibilita ter um relacionamento com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso. O espírito que juntamente com a alma, ela vai compor o ser interior. Então podemos distingui-lo, né, como sendo esta a sede da personalidade. A alma é a sede da personalidade. E o espírito a das qualidades espirituais, né? Podemos observar que o espírito é a parte mais profunda e íntima do ser humano, né? Segundo um escritor, Scott Field. Eu já citei ele em outro comentário, quando ele diz assim: sendo homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, ele tem, através dos sentidos, o conhecimento do mundo. Na Bíblia, a palavra espírito, ela deve ser interpretada dentro do seu contexto, para que seja entendido o seu real significado. Algumas passagens como Mateus capítulo 27, versículo 50, Lucas capítulo 8, versículo 55, Jó capítulo 12, versículo 10, Jó capítulo 32, versículo 8, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, né? Então, são alguns textos que falam a respeito do espírito. A distinção do espírito humano, e esse espírito humano é mais que uma simples respiração ou simplesmente um fôlego de vida. É a parte principal que vai habilitar o homem a ter comunhão pessoal com Deus mediante a salvação em Cristo, né? O Espírito é o que vivifica a alma e dá-lhe consciência de Deus. Mediante a Cristo Jesus, é Ele que nos relaciona com Deus na oração, na adoração e na comunhão, né? Somente o homem, dentre todas as criaturas que Deus fez, possui o Espírito, o que o torna um ser singular, né? Dentro do mundo físico que Deus criou. A alma e o espírito compõem então essa parte imaterial ou espiritual do ser humano, e elas são distintas. Há muito de misterioso e profundo na compreensão detalhada do espírito, da alma e também do corpo. Podemos ver algumas particularidades que não estão reveladas na Bíblia, principalmente quanto à alma e ao espírito. O próprio corpo, o elemento mais conhecido, vai encerrar um mistério que nem mesmo os estudiosos, nem a ciência moderna podem desvendar, por exemplo, nas células no sangue,
no sistema nervoso, dentro das suas funções corporais. São muitos órgãos, muitas veias, vasos, muitas células, ou seja, o corpo humano é extraordinariamente misterioso, fantástico, visto que Deus criou e até hoje a ciência não conseguiu descobrir muitas coisas ainda em relação ao corpo, né? Então, dentro dessas questões, não é de admirar-se que quando em relação ao espírito e à alma ainda não haja muitas revelações, né, muitas coisas reveladas a nós, visto que há muitas coisas ainda em oculto, né? Alguns textos na Bíblia referem-se às vezes à alma e ao espírito como se fosse uma coisa só. Porém, o vasto conteúdo bíblico vai deixar claro que há uma perfeita e indiscutível distinção entre alma e espírito. Uma vez que alma e espírito são diferentes, mas estão intensamente conjugados, né? Algumas referências bíblicas ao espírito abrange a alma e vice-versa. De um observando aquele texto em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, né, quando fala do fruto dos espíritos, podemos observar esse conjunto de virtudes morais e espirituais, né, amadurecidas pelo Espírito Santo na vida da pessoa como resultado de uma vida permanente, de uma comunhão com o Senhor Jesus, né? A composição tríplice do homem, né? O homem ele é composto de corpo, alma e espírito, né? Como podemos observar no texto da primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né? E também em uma outra passagem em Hebreus, capítulo 4, no versículo 12, né? Então observamos que dentro dessas faculdades do espírito existe o seguinte: duas são as faculdades essenciais do espírito humano: a fé e a consciência. Essas duas faculdades identificam a religiosidade do homem, isto é, o seu lado intermediário espiritual. A fé e a consciência expressam a natureza moral e espiritual do homem e mostram a sua primazia e diferença da criação irracional. Pela alma, o homem então revela a sua personalidade através dos sentimentos físicos e psicológicos, né? E pelo espírito, o homem ele manifesta pelos sentidos espirituais o ser espiritual, como podemos comprovar em Hebreus capítulo 5, versículo 14. A fé, que é uma qualidade do espírito com uma significação profunda e ampla, ela envolve então outras qualidades como a adoração, a esperança, a reverência, a oração. A fé é a expressão máxima da natureza religiosa do homem. Ela abre o caminho para a adoração a Deus, ou seja, a fé suaviza o futuro com a esperança, daí o fato de que o homem tem intrínseca em seu espírito a crença em Deus, que é chamada a fé natural. Notemos então o fato de que este tipo de fé tem o sentido de crer, ou seja, Deus, o Criador, dotou o ser humano da capacidade de crer. Não se trata de uma fé salvadora como a fé do fruto do Espírito ou como a fé do dom do Espírito. Trata-se apenas aqui de uma fé como uma crença inerente em Deus. Já a consciência é a lei moral e espiritual gravada no espírito do ser humano, que age como um juiz que aprova ou desaprova o procedimento de uma pessoa. Por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 15, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 22, na primeira epístola que escreveu São João, capítulo 3, versículo 21, podemos ver isso.
Na linguagem popular, consciência é a voz de Deus no espírito do homem, né? É uma lei moral interior que está inscrita pelo Criador para nos manter em alerta e aprovar ou reprovar os nossos atos e as nossas atitudes, consoante nossas prévias convicções morais. Essas convicções devem vir da palavra de Deus. O pecado, ele então afetou o espírito humano. Diz-nos a palavra de Deus assim: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Aqui está uma declaração de que todos pecaram, isto é, cada pessoa e todos os seus elementos, corpo, alma e espírito. O caráter santo de Deus é o meio aferidor do estado de conduta do espírito humano. Deus, que é o aferidor da criação, isto é, pelo seu caráter santo e justo, ele é a base da justiça para julgar as ações do homem. Porém, é preciso esclarecer que a nossa consciência não é o árbitro final de nossas obras como homem, mas sim o próprio Deus. Pecados contra a nossa crença, né, em Deus, por exemplo, depois da queda, todas as faculdades morais e espirituais do homem foram atentadas pelo pecado. Então, a comunhão entre Deus e o homem foi então abolida, sendo somente restaurada através da pessoa de Jesus, ou seja, e dentro dessa queda vai existir alguns pontos que vai levar o homem a se distanciar cada vez mais de Deus e que vai afetar o seu espírito. A idolatria, né? Esse é um pecado que atinge frontalmente a soberania e a santidade de Deus. E o primeiro dos 10 mandamentos já nos estabelece o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então aprendemos também que esse mandamento vai ensinar a autoridade de Deus, a soberania de Deus. A ele pertence a glória, a honra e o poder. Portanto, a idolatria é uma rebelião contra Deus. O orgulho é outro sentimento que acaba aferindo o espírito humano, né? O orgulho é um pecado que faz o homem levantar-se contra Deus e os homens igualmente, ou seja, muita vanglória, muita soberba, muita arrogância, muita presunção, muita exaltação de si mesmo. Uma das evidências do orgulho é uma sede insaciável pelo poder, a busca desenfreada de uma autoafirmação. A Bíblia vai dizer que o orgulho endurece o espírito. O orgulho é um obstáculo que vai impedir o homem de buscar a Deus. A Bíblia condena o orgulho com muita veemência e diz que os orgulhosos serão abatidos, que os orgulhosos serão castigados, que os orgulhosos serão justiçados. Tem também um outro sentimento que é o egoísmo. É o outro pecado do espírito humano. O egoísmo vai tornar o espírito das pessoas obsessivo em torno do seu próprio eu. Tudo que faz, tudo que pensa, tudo que realiza, tudo que gira em torno de si mesmo. E essa grande vitória espiritual do crente está em crucificar o seu ego para que Cristo reine e se assente no trono do seu coração. O egoísmo abriga e esconde certos pecados da carne, como o adultério, a embriaguez e por aí vai. Esses pecados vão contrariar a natureza fraternal e altruísta do homem, né? Aí vai gerar também a dureza de coração, que há um outro termo que diz assim, duro de cerviz, né? Que se refere à dureza do coração, ou seja, a insensibilidade de uma pessoa para com o seu próximo e para com Deus. Essa expressão de dura cerviz refere-se a uma pessoa que não se submete a qualquer ordem ou mando, ou seja, a palavra cerviz, que é uma palavra de origem latina, significa nuca, pescoço, ou seja, é o espírito insubmisso, autoritário, autocrático, é aquele que não se
se abaixa, aquele que não é, se dobra perante outro. Né? Então nós vemos que o espírito humano, ele habitando na carne humana, e vai existir esse espírito que foi dado por Deus em forma individual. O espírito foi formado pelo Criador na parte interna da natureza do homem, capaz de uma renovação, capaz de um desenvolvimento. Esse espírito é o centro e a fonte da vida humana. A alma possui e usa essa vida e lhe dá expressão por meio do corpo. Mas no princípio, Deus soprou o espírito de vida no corpo inanimado e o homem então foi feito uma alma vivente. Assim, a alma é também o que? Uma parte importante, ou seja, é a causa dessa união do espírito com o corpo, é o nosso próprio ser, ou seja, o corpo inanimado, recebendo então esse espírito soprado por Deus, gera então uma vida. Essa vida tem uma personalidade, tem emoções, tem sentimentos, que é a alma. Quando nós entendemos isso, não há nenhuma confusão e não há nenhuma dúvida quanto à triunidade do homem. Né? O espírito, que é aquilo que faz com que o homem seja diferente dos demais animais, as criaturas, pois é dotado de uma vida, ou seja, de uma inteligência, né? Porque os animais não têm um espírito. Os animais possuem apenas uma alma e um corpo, apenas. Já o homem não, é corpo, alma e espírito. E esse espírito vai levar então ao entendimento, né, para termos uma relação com o nosso Criador, para nós adorá-lo em espírito e em verdade. Observando também que, como diz aqui um certo texto, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, né, no versículo 10 e 11, que fala a respeito de que somente o espírito do homem, que está dentro do homem, conhece o homem, assim também o espírito de Deus conhece também a Deus. Vamos ler esse texto na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10, que diz assim: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Observe que o Espírito é algo que Deus concede a todos os homens, é uma parte vital para que o homem tenha vida. Né? Os Salmos de número 146, no versículo 4, diz assim: Sai-lhes o espírito, e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Esse versículo deve ser entendido juntamente com o texto em Eclesiastes, né, que fala a respeito de quando o homem morrendo, ele vai voltar ao seu estado natural. Ele volta então à sua formação de origem, que é o pó da terra, né? Como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, que diz: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, observe que o espírito, né, é algo tão importante, né, e que nos leva a ter uma comunhão com o Senhor, uma relação pessoal e responsável com Ele. Por isso que Jesus disse que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, né? Então observe que o espírito do homem, quando se torna então a morada do Espírito de Deus, como está descrito em Romanos capítulo 8, versículo 16, que o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. Então é o centro da adoração, da oração, do cântico de bênção,
de serviço ao Senhor. O espírito humano, então, representando a natureza suprema do homem, vai reger a qualidade de seu caráter. Então, aquilo que domina o espírito torna-se então um atributo de seu caráter. Por exemplo, se o homem permitir que o orgulho domine, ele tem um espírito altivo, um espírito orgulhoso. Então, conforme as influências respectivas que o dominem, um homem pode ter um espírito perverso, como pode ter um espírito rebelde, como pode ter um espírito impaciente e como pode ter um espírito perturbado, um espírito contrito, um espírito humilde, pode estar sob um espírito de também de servidão, ou ser impelido pelo espírito de inveja. Assim é que o homem deve guardar o seu espírito, dominar o seu espírito pelo arrependimento, então torna-se um novo espírito e confiar em Deus para transformar o seu espírito. Quando as paixões vis exercerem um domínio e a pessoa manifestar um espírito perverso, significa então que a alma, a vida, né, está, a vida natural, ela está destronizada, ou seja, o espírito lutou e perdeu, e o homem é vítima de seus sentimentos e de seus apetites naturais. Portanto, ele é carnal. O espírito já não domina mais. Então, essa impotência se descreve como um estado de morte. E dessa maneira, há necessidade de receber um espírito novo. E somente aquele que originalmente soprou no corpo do homem o fôlego de vida poderá soprar na alma do homem uma nova vida espiritual, isto é, regenerando conforme está escrito em João, capítulo 20, versículo 22, né? Então, assim, o que acontece quando o homem, para ter novamente uma comunhão com Deus, com o seu Criador, ele precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para então ele receber o Espírito Santo, para que possa transformar esse homem e assim ele ter um novo espírito renovado, conforme a vontade de Deus, para ter a comunhão e o entendimento de que Deus é soberano e assim adorá-lo e amá-lo sobre todas as coisas. Consequentemente, haverá sentimentos da sua alma que não desejarão as coisas carnais e sim as coisas espirituais, e irá frutificar os bons frutos, como está descrito na sua palavra, terá paz, longanimidade, misericórdia, né? Todos esses pontos fundamentais, né? Terá paz em seu coração, são sentimentos dados pelo Espírito, e também o seu corpo reagirá dessa maneira, porque o seu corpo irá ter uma boa expressão, ou seja, um corpo sadio, tendo a sua maneira de externar no mundo físico. Portanto, o texto bíblico diz que o corpo, alma e espírito estejam plenamente santificados no Senhor. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.